saúde, Pai, aqueles que estão, Senhor, porventura desanimados, sem força, Deus, de vir à tua casa, de buscar a tua face, a tua presença. Espírito Santo, renova eles, visita eles, toca neles, põe eles de pé, Senhor. Pai, eu quero, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por estarmos reunidos nessa noite, neste lugar, para buscar a tua face, a tua proteção. Ó Deus, estamos aqui para interceder pela a nossa parentela, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Deus, interceder por todos aqueles que precisam de salvação, de libertação. Pai, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas, e assim, meu Deus, se compadeça de nós. Nós somos a tua igreja, a tua noiva. Jesus, abre o nosso entendimento, clareia a nossa visão. Pai Santo, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, se faz presente. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Senhor da glória, eu quero render graças ao teu nome, te agradecer por esse dia, te agradecer por cada um de nós que aqui estamos, de pé, com saúde, e assim te pedir, Senhor, firma os nossos passos sobre a rocha, não nos deixa cair nem vacilar, Senhor, mas Pai, nos sustenta com a tua forte e poderosa destra. Deus Santo, derramando assim da tua unção, da tua graça e do teu poder. Entrega, meu Deus, os dons do teu Espírito e os frutos do Espírito Santo à tua igreja. Senhor da glória, acende esse fogo e não deixe o fogo se apagar. Jesus, coloque em nós desejo ardente, meu Deus, para que possamos cada dia mais, Senhor, ter o desejo, a vontade de te servir em espírito e em verdade. Nos faz ser servos, discípulos do Senhor. Pai amado e santo, nessa noite, perdoa todas as nossas falhas, erros e defeitos. Senhor da glória, ajuda, meu Deus, o teu povo. Não deixa que nenhum fique para trás, não deixa que nenhum volte atrás, não deixa que nenhum se perca no meio do caminho, Senhor. Mas Deus, fortalece e levanta e restaura, aviva a tua obra em meio aos anos, meu Deus, que são difíceis. Pai amado e querido, nessa noite opera poderosamente para a glória do teu nome. Amém, Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite de quinta-feira. Quero convidar o soldado do Senhor para adorar o Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Na verdade, estamos começando nessa noite o nosso culto ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, a sua benevolência sobre as nossas vidas, né, irmãos? É assim bem dizer ao nosso Pai, porque Ele é fiel em tudo e por tudo, porque sem Ele nada nós somos, sem Ele nada nós fazemos, e sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Amém? Então, essa noite é a noite de estudo da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, que Ele abra os nossos olhos e possamos entender qual a perfeita e boa vontade do Senhor em nossas vidas, tá bom? Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Dizer que tu é grande, é poderoso, Senhor, nas nossas vidas. Aleluia. Há muitos feridos, choram
Glória. Dê irmão Naomi para a gente adorar também hoje. Glória a Deus. Deus Santo.
Espírito de Deus, glória. Aleluia. Deus Santo, glória. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos capazes do Senhor. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Filho, Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. O grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Filho, meu Deus está no meu coração, e nas promessas do Senhor eu continuo olhando para mim, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Que eu agradeço muito. Ou seja, da harpa, ele que o Senhor botou no seu coração. Aleluia. Glória. Deus que tudo pode, glória. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Harpa Cristã 386. Glória a Deus. Oh, não tema tu
nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. São um texto que todo mundo conhece, irmãos. Apocalipse capítulo 22, verso de número 11. Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 11. Que diz assim: Apocalipse capítulo 22, verso número 11, diz assim, irmãos: quem é injusto, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos poder sentar? Irmãos, como eu acabara de dizer para os irmãos, é um tema que já foi nós já até falamos em doutrina, mas hoje o Senhor nos despertou fortemente aos nossos corações novamente esse tema, porque Deus quando quer falar conosco, Ele fala, né? O mais interessante, terça-feira, Deus usando o soldado Renato na sua palavra, Deus ele vai nos advertindo, e aí a gente vai observando alguns textos e vendo o quanto Deus está falando com a gente, né, com a igreja na terra. E a minha preocupação não é tão somente que Deus está falando conosco. A minha preocupação, irmãos, é a gente poder ouvir a voz de Deus, entender a voz dele e se despertar para o que está acontecendo. E aí o Senhor colocou esse tema novamente no meu coração. Foram dois segmentos que eu acho que vai dar para a gente encaixar hoje. Esse tema juntamente com uma fonte de água, né? Só que o tema que Deus me deu,
diferente de outro tema que eu já ministrei nesse doutrina, é de que lado você está? Do lado dos justos ou do lado dos injustos? Porque, irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo de número 22 mais uma revelação de Jesus ao seu servo João, aonde nesse capítulo de número 22 o Senhor vai mostrar a ele, ali a cidade como ela é. Se você ver o primeiro versículo, ele vai dizer: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Só que João, irmão, ele vai, além de ter essa visão, ele vai trazer algumas advertências finais. E uma das advertências finais é que Cristo, usando ele, justamente aqui no verso de número 11, ele vai trazer uma decisão, aonde você vai escolher o estado espiritual em que você quer estar. Um lado espiritual da injustiça, praticando a injustiça, ou um lado espiritual da justiça, se santificando ainda mais, buscando ainda mais esta presença. Se você pegar aí o texto de Hebreus 9, 27, você vai ver que entender o porquê que cedo Jesus está vindo. Alguém pode pegar aí para a gente entender, irmãos? Hebreus 9, 27. Pode ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Quanto aos homens está ordenado o quê? Morrerem uma única vez. Ninguém vai morrer 2 ou 3 vezes. A gente só vai morrer uma vez. Só que esta morte, irmão, virá após isto o juízo. Isso nos levando a entender e a crer e a perceber que enquanto nós estamos vivos, há uma tomada de decisão. Agora, depois que a gente morrer, como diz o dito popular, não tem nem choro e nem vela. Por isso que a tomada de decisão é agora. E aí, por isso que eu comecei dizendo, externando a minha preocupação quanto a esse texto. Por quê? Porque o que é ser justo? O que é ser injusto? Injusto é quando você pratica algum ato de injustiça. E ser justo, santificado, é quando você pratica um ato de justiça e você está o quê? Se separando, você está se isolando, você está ali se abstendo de todo e qualquer mal. E ele continua dizendo que quem faça injustiça, continue fazendo, porque é uma tomada de decisão, é uma escolha. E aqui, irmãos, essa escolha está interferindo diretamente todos os dias nas nossas vidas, como igreja, como pessoa, como cristão, está diretamente ligado a nós. Por quê? Porque são muitos pontos importantes das nossas vidas que envolvem uma tomada de decisão, irmão.
algo que não é da noite para o dia, algo que não é fácil, é uma escolha dolorosa, mas uma escolha que a gente precisa decidir se eu quero estar do lado do justo ou se eu quero estar do lado da injustiça. E o lado justo que eu quero estar é o lado de fazer a coisa certa, de guardar os mandamentos, de guardar a palavra, de guardar os estatutos, de servir ao Senhor, de fazer a vontade dEle, de estar, na presença dEle. E o lado da injustiça é eu continuar me enganando, que eu estou indo para a igreja, que eu sou crente, mas que minha vida não muda, continua a mesma, faz isso, faz aquilo outro, Então, isso a gente precisa tomar uma tomada de decisão para ontem. Ontem eu estava fazendo ali, ontem eu estava folgando, fiz uma live rapidinho e aí eu estava falando nesta live, você vê, irmãos, o quanto a profecia ela está em curso nas nossas vidas. Diz o que? Nos últimos dias o espírito da apostasia ele virá e tomará de conta das nossas vidas, irmão. Mais uma vez eu digo e repito aqui que a questão da gente ser apóstata não quer dizer que a gente deixe de acreditar em Deus. É a mesma situação. Eu posso estar aonde for agora, eu acredito em Deus, sim, mas eu posso estar apóstata, afastado dele, longe dele. Essa tomada de decisão que o mundo está nos obrigando, porque o que a gente vê? A gente vê um povo que não muda as suas relações, as suas atitudes, a sua conduta para com o seu Senhor. E aqui eu me obrigo a me lembrar do texto, de Abraão, irmão, e não só de Abraão, mas de Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito, uma das maiores sofrências que Moisés teve é porque o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. É por isso que o povo vivia reclamando, irmão, Moisés tirou a gente lá do Egito para morrer de fome, para morrer de sede, para perecer e cair aqui no meio desse deserto. Do mesmo jeito hoje, o que é que se acontece? Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, mas o Egito ainda não saiu das nossas vidas, irmão. O Egito é toda e qualquer vontade mundana que nos afasta, que nos impede de Deus. São os obstáculos que nós temos para com o Senhor. E aqui eu me obrigo a dizer isso para os irmãos, abrindo parênteses, não quem está doente, não quem tem algo sério para resolver, não, irmão. Mas você vê que no nosso meio, em todo canto, aonde a gente vai, está igual vaga de emprego. Ninguém mais quer trabalhar, irmão. As empresas, você via que antigamente, as pessoas saíam de madrugada atrás de uma porta de emprego para trabalhar. Hoje as empresas botando faixa do lado de fora e dizendo assim, temos vaga, e ninguém quer. Então hoje, irmão, o que é que isso acontece? Nós falamos de Deus, nós queremos viver Deus, mas do nosso jeito, da nossa maneira, e não da maneira que a Bíblia nos ensina. Está faltando em nós esse compromisso com esta palavra, para a gente viver Deus como a palavra manda, como a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que o confronto do pensamento, o confronto da ideia, ela vai chegar, irmão. Por quê? Porque não, eu vou buscar o Senhor aqui, eu vou estar aqui, mas irmão, se Deus ordenou, se Deus colocou lei, você acha que Deus colocou à toa? Você acha que Deus impôs uma lei? Por quê? Porque lei é para ser lida ou lei é para ser seguida? Mas por que a gente não segue a lei de Deus? A pergunta é essa. Por que a gente não consegue seguir a lei dele?
Se Ele está dizendo que, se você é justo, se separe mais ainda. Por isso que a gente vê um povo, irmão, derrotado. Por isso que a gente vê um povo fracassado. Por isso que a gente vê um povo parando. Por quê? Porque querem servir a Deus de todo jeito e querem as bênçãos, querendo ou não querendo, querem as bênçãos. E não tem como Deus abençoar quem não tem compromisso com Ele. Deus, irmão, Ele tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Deus, ele se preocupa com aquilo que a gente vê. Só que nós estamos sendo atacados. Não é irmão A, não é irmão B, não é irmão C. Nós estamos sendo atacados pelo sistema, pelo espírito da apostasia. Todos os dias nós enfrentamos, irmãos, batalha severa de que a gente vai perdendo aquele tesão, aquela vontade, aquele desejo, porque sempre esse é a ferramenta do diabo. E eu acredito que uma das maiores virtudes que o ser humano tem é a humildade. E aí, por que eu estou falando a humildade? Porque, irmão, você sabia que terça-feira, já que o Renato pregando, Deus usou ele fortemente na pregação, Deus me repreendeu fortemente, irmão. Por quê, pastor? Porque eu era um dos tais que estava acostumado a me levantar, conversar com o Senhor em pé, apressadamente, porque tem que tomar banho, tem que isso, aquilo outro. Quando foi na quarta-feira que eu me levantei, eu disse: opa, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o meu joelho no chão e orar ao Senhor. Quantos de nós não está assim, irmão? Se levanta já correndo, enquanto tem que tomar banho e orar, e Senhor, muito obrigado, Senhor, abençoa o dia de hoje, Senhor, me guarda, Senhor, me livra. E mais isso não existe uma relação de amor dessa maneira. Uma relação de amor é uma relação onde é uma troca de carícia, onde é uma troca de sentimento, onde é uma troca de relacionamento. Deus funciona desta forma. Deus, Ele é um ser humano, aprenda isso. Deus é um ser humano que Ele precisa se relacionar conosco e nós precisamos se relacionar com Ele. Temos, lógico, temos uma vida social, temos uma vida secular, mas veja quantas pessoas estão parando, desistindo, sem força. Mas se você conversa com essas pessoas, não, eu acredito em Deus, não estou fazendo as minhas orações em casa. Só que o Senhor colocou uma lei. A lei dele, ele disse: o meu povo precisa congregar, o meu povo precisa estar reunido, o meu povo precisa estar separado. O mal que há nas nossas vidas, irmão, o que é que tem atingido as nossas vidas? É que nós somos crentes, mas o Egito não saiu de nós. Nós servimos ao Senhor, mas o mundo ainda não saiu do nosso coração. Você pode ler o Salmo primeiro, por gentileza? Pode ler, quem achou? Pode ler o Salmo todo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o seu conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual... Segura só um pouquinho, Gerson. Irmão, se a gente vem para casa aqui do Senhor, a gente tem batalha, é ou não é? Porque toda hora, toda hora, você percebe isso em todo canto, todas as igrejas. Uma coisa que era para nós ter para com o Senhor, sabe o que era? Reverência. Só que você percebe que toda hora um se levanta, um mexe com uma coisa, um vai aqui, outro faz aquilo, outro não sei o que, mas
Então a bagunça do culto começa por aí. Nós mesmos bagunçamos o culto porque a gente está desapercebido. Aí eu pergunto a você, se a gente tem essa guerra dentro da congregação, dentro, na hora do culto, você acha que a gente vai conseguir se centralizar em casa? Sim ou não? Você consegue ler a palavra 100% em casa? Você consegue orar 100% em casa? Você consegue se reservar 100% em casa? É o que o diabo quer. É essa relação que vai nos afastando, irmão. É essa relação que vai esfriando a nossa força e falta de vontade de buscar o Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes eu prefiro fazer algo que o mundo tem e eu achar que não, mas foi só hoje. Só que eu inverto a pergunta. Se naquele dia Jesus voltasse, aonde era para você estar, e ele pegou você em outro lugar, e você fica, o que você vai responder para ele? Que tu não responda para mim não, porque para mim não serve não. Responda aqui para você. O que você vai dizer? Jesus disse assim: ei filho, que dia é hoje? Domingo, primeiro dia da semana, dia de estar na minha praia. Onde é que tu está? Estou no parque de diversão, estou aqui fora, fiquei aqui não sei aonde, viajei, fui ali. É diferente, irmão, você ir para o hospital, você fazer um exame, você resolver um problema urgente. É diferente porque Deus entende as coisas, mas Deus sabe quando a gente coloca aquela velha desculpa. Deus sabe quando a gente coloca aquele corpo mole ali. Ou seja, é aquilo que o adversário ele tem que ganhar terreno. E o mundo, irmão, tem muita gente ainda dormindo num conto de carochinha. Você não se apercebe o que está acontecendo na volta. Um mundo em guerra, uma falsa paz agora sendo concluída. Ei, para Jesus voltar é só ele ordenar o anjo tocar a trombeta. Por isso que ele disse que a gente precisa estar preparado, na brecha, na posição, porque as profecias estão acontecendo, irmão. As profecias estão em curso. As profecias estão todas sendo realizadas ao mesmo tempo. Nação contra nação, reino contra reino. Briga, violência, corrupção, roubalheira, falta de amor, falta de afeto, homens irreconciliáveis, homens irreparáveis. E ele está dizendo isso daqui, que ele mostrou João, mas ele disse: ei, eu digo uma coisa, por isso que ele diz aqui no verso 10, ele disse assim, e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo está próximo, irmão, está remido. Se você pegar o texto de Paulo escrevendo Efésios, ele vai dizer assim, desperta tu que dorme. Ele está falando para quem? Para a igreja. Desperta vocês que dormem. A gente precisa, irmão, a gente precisa botar uma coisa na nossa cabeça. A gente tem que ser luz, mas você não vê os crentes ser luz, irmão. Aí voltando para o Salmo 1, ele diz que bem-aventurados, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Nós somos crentes, mas o mundo ainda não saiu de nós. A gente ainda quer estar na roda dos escarnecedores, daqueles que não servem o Senhor. Aqui não tem nada a ver com quem trabalha. Eu tenho um comércio, mas isso, tem um bocadinho, tem que receber bem, tem que vender. Eu estou falando, eu pego uma cadeirazinha aqui e me sinto ali na roda dos escarnecedores. Jesus está dizendo, eu tenho que me afastar. Aquele grupo não me pertence mais. Nós precisamos ser diferentes. Quando a gente entender, irmão, que a gente tem que fazer um limpa na nossa vida, você vai se sentir mais próximo do Senhor. Quando você entender que a gente precisa fazer um limpa
na nossa vida, seja em tudo, a gente vai se sentir mais santificado, mais separado, mais reservado. Por quê? Porque o mundo só gosta daquilo que é seu. Vai lá na roda dos escarnecedores, fala de Jesus para eles. Ele vai dizer: vamos mudar a conversa? Vamos falar de outra coisa? Porque o mundo só gosta daquilo que atrai a ele. Agora, conversa aqui de namoro, conversa de futebol, conversa de jogo, conversa qualquer. Aquilo que atrai a eles vai trazer coisa boa. Aprenda uma coisa, irmão: nós não estamos no mundo para agradar ninguém, nós estamos no mundo para agradar a Cristo. Nós estamos no mundo para agradar a sua palavra. E aquele que quer viver a sua palavra não vai ter amigo, vai ter colega. Colega é diferente de amigo. O amigo quer ver o teu bem, o amigo quer ver o teu melhor, o amigo quer ver você crescer. O colega não. O colega ele não está preocupado com você, não é só naquele momento que você tem. Ele usou João dizendo: olha, aqui o tempo é um tempo de decisão. Nós precisamos se decidir. O problema é que ora a gente está com o pé na igreja, ora a gente está com o pé no mundo, irmão. Ora a gente não sabe se quer estar na igreja ou não, mas a gente quer que Deus faça um milagre. A gente está orando por salvação, a gente está orando por milagre, a gente está orando por cura, a gente está orando, irmão, a gente não se apercebe. Olha, eu fiquei tão triste essa semana. Eu estou trabalhando com um rapaz, como eu falei para vocês, comecei a gerenciar um outro setor. Eu aí comecei a conhecer as histórias do povo do outro setor e descobri que tem um rapaz que está trabalhando comigo, que ele também é pastor. Aí, Jefferson, eu conversando com ele, estava falando, né? E falando para ele que hoje eu sou cristão, mas sou um crítico do Evangelho. E ele disse: Daniel, pois eu também sou do mesmo jeito. Aí começou a falar. Ele disse: eu tenho um bocado aqui de colega que hoje ele passa de carro e vê uma bicicletinha assim, mas ainda está nessa bicicletinha. E o cara está lá de carro. Ele disse que amigos dele, que comiam lá no prato com ele, passando fome, alguma coisa, hoje ele chama o cara para ir pregar na igreja dele. Cadê? Eu não vou. Só vou se você me der R$250. Então, a verdadeira igreja precisa de se despertar para isso. Que essas ações estão nos prejudicando como cristão, como igreja. Entender, irmão, que o Evangelho é uma renúncia. O Evangelho é renunciar tudo por Cristo. O Evangelho é a gente dizer não para as nossas vontades. O Evangelho é a gente fazer a vontade do nosso Deus. É por isso que Deus põe a gente em desafio, que eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui faríamos isso. Se Deus chegasse agora e dissesse: eu quero que vocês saiam do culto e vão lá para o interior pregar agora. A gente ia dizer: não, Senhor, amanhã eu tenho o meu trabalho, não, Senhor, amanhã eu tenho isso para resolver, não, Senhor, amanhã eu tenho isso aqui para me fazer, não, Senhor. E aí, que tipo de servo nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de discípulo nós somos? Nós somos vaso de honra ou vaso de desonra, como diz o escritor? O escritor que em Timóteo diz que na casa do Senhor há dois tipos de vaso: o de honra e o de desonra. Então, a advertência de João é dizendo que esse tempo está perto, está se acabando. E quem quiser, irmão, continuar vivendo na injustiça, que viva. Quem quiser continuar se enganando, que se engane. Por quê? Porque o fato da gente cultuar o Senhor na igreja não quer dizer que a gente é crente. Quem mais vai para o inferno é quem está com a Bíblia na mão. Porque sabe da verdade, conhece a verdade, mas faz as coisas erradas. Vir para a igreja, irmão, é bom, é maravilhoso. Vir para a igreja é o certo.
vir para a igreja agrada a Deus, mas o que agrada mais ainda ao Senhor é quando nós mostramos ali fora que a gente mudou nas nossas ações, que a gente mudou nas nossas atitudes, que a gente mudou nos nossos pensamentos, que a gente mudou no nosso falar, que a gente mudou no nosso conviver, que a gente mudou em toda a forma de ser. Mas eu estou dentro da igreja, eu ainda vivo como eu vivia lá no mundo. Qual é a diferença que eu estou mostrando para aquele povo, para o mundo? Porque, beleza, o importante somos nós para com o Senhor, sim, mas o mundo precisa ver Cristo em nós. Não foi isso que Paulo disse? Ele disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo foi um dos mais próximos imitadores de Cristo. Ele estava dizendo: tentem ser meus imitadores. Precisamos ser imitadores de Cristo, irmão. Então ele estava falando uma tomada de decisão. A gente precisa se decidir, né? Eu quero estar do lado da injustiça, eu quero estar do lado do justo. Por quê? Veja só o que é que diz o verso 12: e eis que cedo. Pode continuar. E eis que cedo venho. E o meu? E eis que cedo vem, sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pronto. Eis que cedo vem, e o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Deus vai trazer uma recompensa segundo as nossas obras, irmão. O que a gente pratica aqui hoje, Deus vai galardoar a gente segundo as nossas obras, segundo o que nós fazemos. Ele está trazendo esse galardão para dar para nós. Só que também está baixando. Só que a pergunta é: se Jesus olhar, ele se materializar aqui hoje, neste lugar, na nossa frente, né? E disser assim: olha, me mostra as tuas mãos, o que é que tu tem para me apresentar? O que é que nós temos para apresentar ao Senhor hoje? Nós temos obras para apresentar a Ele. O que é que nós temos para apresentar a Ele? Como estão as nossas mãos? Não é, não, pastor, está limpo, eu tomei banho, lavei com sabonete, passei um álcoolzinho. Não é nesse sentido. Como está as nossas mãos hoje? Nas nossas mãos tem obra, irmão? Ou a gente vai apresentar as mãos limpas para o Senhor? Ele vai dizer assim: ó, me mostra as tuas obras, que eu te mostrarei a fé. Porque a fé sem obras ela é, e a obra sem fé também é morta. É um conjunto. É aqui onde a gente não quer entender, irmão, que a fé sem obras é morta. O que adianta eu ser crente e não ter obra? O que adianta eu ter obra e não ter fé? É um conjunto, igreja. Por isso a batalha é travada. Satanás guerreando conosco todos os dias. Satanás brigando para nos tirar da presença do Senhor todos os dias. Ele sabe aonde nos pegar. Ele sabe aonde nos tocar. Ele sabe, né, da maneira, irmão, com que nós... Olha, o negócio é tão sério. Você lembra de Jó? Que foi que Satanás fez? Ah, Senhor, ele te adora por isso e por aquilo. Aí Jesus, né, Deus conhecendo Jó, disse: não, ele me adora porque o coração dele é fiel a mim. Você acha, irmão, que, por exemplo, eu tenho uma audiência amanhã, o juiz marcou para 1h, cheguei lá 1h20, você acha que o juiz vai me receber? Pelo contrário, a gente tem que chegar a 11h e olha e torcer para que o juiz ele atenda a gente. Agora, a gente vai até a presença aqui do Senhor. Menino, que hora é? Não, é tal hora. Qual é o tipo de reverência que nós estamos mostrando ao Senhor?
é diferente. Eu estou executando uma tarefa, eu estou vindo de um trabalho, eu estou vindo de Deus entende. Mas quando eu chego atrasado, quando eu ali menosprezo o culto, estou menosprezando o Senhor. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu tenho mais reverência ao homem da terra do que a Deus. Porque tudo na vida, irmão, é uma questão de preparação. Quando eu me preparo para algo, tudo dá certo. Mas quando eu não me preparo, tudo dá errado. Quando a gente entender que a gente precisa estar num grupo do justo que pratica essa santificação, nós vamos entender que Ele vai trazer o galardão e vai nos abençoar. Aí Ele continua, vamos lá, o verso de número 14, Ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore. Essas vestiduras que Ele está falando aqui, não é as nossas vestes que a gente veste, é as nossas vestes espirituais, irmão. Como está? Aí imagina só, o óleo se mistura com a água, e como é que a gente se mistura com o ímpio? Por que a gente gosta de estar no meio do ímpio? Então, as vestes vai estar manchadas de qualquer jeito. E ele está dizendo que bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As nossas vestes não podem ter mancha. Irmão, a única coisa que nós devemos estar no meio do ímpio é quando a gente está trabalhando, executando um trabalho, ou então quando a gente está pregando. Fora isso, a gente tem que estar no seio da nossa casa, na congregação, buscando e adorando o nome do Senhor. Se a gente for estar no meio do ímpio, é mais fácil ele contaminar a gente do que a gente ganhar ele para Jesus. Quem concorda? Mas a pergunta é: por que a gente gosta de estar no meio do ímpio? O que é que ele tem que atrai os nossos ouvidos? O que é que ele faz que ainda causa favo de mel aos nossos ouvidos? O que é que ele executa que faz a gente estar ali? Então, a gente lavar as nossas vestiduras, por quê? Porque ele vai trazer no verso 15 uma lista, aqui de quem vai ficar de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Irmão, idolatria não é só quem adora imagem de escultura. Idolatria é quando você coloca toda e qualquer pessoa acima de Deus. Pode ser o seu marido, pode ser a sua filha, pode ser o seu esposo, pode ser a sua mãe, pode ser quem for. Quando você coloca essa pessoa no lugar de Deus, você é um idólatra. Então a idolatria não é só você adorar a imagem de escultura. A idolatria é você adorar aqui um cantor, você adorar uma roupa. A idolatria é você adorar uma figura. A idolatria é você colocar alguém na posição de Deus. Então todo e qualquer idólatra vai ficar fora do reino dele. Ele começa a dar uma lista. Então essas pessoas ficarão de fora do reino de Deus. Aí todo e qualquer que ama e comete a mentira, E ele continua aí falando, justamente dizendo: João, tu viu a cidade é linda, a cidade é de ouro e de cristal, sai água pura, tem uma praça, onde banha ali com o rio. Tu quer morar nela, mas só vai morar nela os justos. Os injustos ficarão do lado de fora. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia, muitos de nós pensamos que vamos ver fulano e ele não vai estar lá, e muitos que não eram para estar lá, eles vão estar.
porque muitas das vezes estão praticando atos de justiça melhor do que nós. E nessa noite o tema é: de que lado você está? Do lado do justo ou dos injustos? Só que a gente tem que acabar com esse negócio, irmão, e dar um salto e dizer: eu preciso mudar de atitude hoje, eu preciso mudar de vida hoje, eu preciso mudar as minhas ações hoje, eu preciso mudar o meu modo, né, de ser hoje. Não é a gente ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Ele está falando isso. Até quando você vai se permitir essa guerra espiritual? Até quando você vai se permitir esta batalha? Você sabe que está em guerra, o mundo está em guerra, o mundo está em batalha. O mundo está obrigando aí, né? Olha, irmão, nós estamos chegando, que o culto está sendo gravado. Nós estamos chegando numa época que ninguém sabe o que fazer, não. Vou falar bem aqui no meio da igreja, que talvez o som saia baixo. No Maracanã aqui, agora, essa nova sigla aí, PCB, fechou 6 terreiros de Umbanda. Tempo nós estamos chegando. Para onde nós iremos? Para onde nós fugiremos? O que faremos? Por isso que precisamos estar com o espírito de ousadia, de coragem. Para quê? Para na hora a gente não temer e não negar o Senhor. É essa atitude que a igreja precisa se despertar. Está ali. Mas nós estamos caminhando, irmão, né? Aí aqui, eu abro aqui um parênteses. Sou obrigado a abrir um parênteses. Eu estava conversando esse dia, não sei se era com o Jefferson ou era com o pastor Moisés, eu não lembro. Era com a irmã Silene. Era uma pessoa, eu não lembro. Então eu estava dizendo para ela, né? Aquilo que eu falo aqui há anos, isso não é de hoje, é há anos. Irmão, a gente tem culto 3 dias aqui na semana. A gente nunca consegue colocar todo mundo reunido no mesmo culto. Você pode ver, domingo eu contei 20 pessoas, 20 a 25 pessoas. Cadê esse povo? Está todo mundo doente? Está todo mundo trabalhando? Está todo mundo fazendo alguma coisa? Se tiver todo mundo trabalhando, Jesus entende, mas cadê esse povo? Aí tu imagina se a gente tivesse culto todo dia. Eu ia orar sozinho e fazer culto sozinho. Por quê? Mas o sentido que eu estou querendo dizer é da batalha. Que você vê a batalha, irmão, né? Daquele compromisso. O diabo sabe que o tempo é tão pouco como hoje. Já são 8h15. Um culto que na África os africanos adoram o Senhor de 6 da manhã às 3 da tarde, deitado no chão ou de joelho. A gente adora o Senhor aqui 1h10, 1h15, a gente está se coçando para ir embora, né? A gente está ali já incomodado, se levantando. A gente às vezes não dá nem 2 horas de culto ao Senhor. Para você ver o quão grande é a batalha que nós temos, irmão. E você precisa identificar que cada país, Satanás age de uma maneira que diferente. Como é que o diabo age para a banda da Europa? Guerra. Para a banda da África, adoração a outros deuses. Para a banda aqui, né, da América, adoração, corrupção, tirando o nosso tempo, roubando a gente da casa do Senhor, colocando a gente em trabalho esforçado, árduo, colocando canseira, fadiga em nós. Só que ele estava dizendo: João, diga para a igreja que precisa se despertar, diga para a igreja que precisa, né, tomar um lado, ou o lado que da justiça ou da injustiça. Quem é justo continua praticando a justiça, quem é injusto continue praticando a injustiça. É por isso que a gente vê muitos crentes dizendo: ah, pastor, mas eu estou há tanto tempo dentro da igreja, eu estou tanto tempo servindo o Senhor e nada muda. Não é Deus que não quer mudar, somos nós, irmão. As nossas atitudes não mudam. E a gente acha que Deus vai fazer tudo. Observe uma coisa, aprenda uma coisa: o que é possível, Deus não muda. Deus só muda o que é impossível. Se é possível
eu mudar de atitude, para que Deus vai fazer eu mudar se eu consigo? É a mesma coisa do eu, irmão. A gente quer colocar desculpa no diabo, mas o diabo não é culpado de nada. Vocês sabiam disso? Me mostre uma passagem bíblica, num texto sagrado, que o diabo é culpado de alguma coisa. Uma passagem. Você não vai ver na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada botando a culpa aqui no... Você vai ver o único texto que está em João 8,44, que a Bíblia vai dar uma qualidade a ele, quando vai chamar ele de pai da mentira. Mas, irmão, toda e qualquer atitude certa ou errada, somos nós que provocamos. Mas a gente vai colocar a culpa em quem? No diabo. Sim ou não? Porque se eu quiser beber agora, a culpa é de Deus, é do diabo ou é minha? É minha. Se eu quiser ir para a festa agora, o erro é meu. Porque se eu disser, não, eu não vou. Só que a gente, principalmente a igreja aqui brasileira, tem esse modo de jogar culpa no diabo quando não é nossa. São as nossas atitudes. É a gente que não quer mudar. É o Egito que ainda está no nosso coração. É o mundo que ainda está entranhado na nossa carne. É os desejos do mundo, as concupiscências que o mundo oferece, que ainda está entranhado na nossa carne. E a gente não aprendeu que essa batalha a gente tem que vencer. Agora, como é que a gente vence? Se tem uma igreja que não ora, tem uma igreja que não jejuma, tem uma igreja que não consagra, tem uma igreja que não anda na brecha, como vai vencer, irmão? Só que essa igreja que eu estou falando não é a igreja tempo aqui, justiça nossa, eu, a minha vida, a sua vida, nossa. Como é que a gente vai vencer? É como eu estava te perguntando. Vamos imaginar, o cabo aqui passou, o cabo aqui está com 15 dias sem vir ao culto. Você acha que ele está nessa fonte da água da vida que o Jefferson leu? Você acha que ele está em casa se consagrando? Você acha que ele está em casa jejuando? A própria fonte da água da vida, irmão, ela também precisa se renovar. Você sabia disso? A própria nascente da água precisa se renovar. Quanto mais nós. Então, é isso que o adversário quer. Porque no mundo espiritual, irmão, ele se escancha como uma rede de pesca para não deixar você estribuchar nem para um lado e nem para o outro. Ele quer te travar, te paralisar. Ele quer ali te neutralizar. É isso que o adversário quer. E o que foi que Jesus falou para nós? Só vence o maligno quem ora. A oração é a chave da nossa vitória. É a oração, irmão. É por isso que o mundo espiritual, olha, irmãos, o mundo espiritual existe. Eu trabalho com um cara que ele é médium. Ele, todo dia você vai conversar com ele, ele diz que todo dia ele vê demônio e escuta demônio. O mundo espiritual existe. Aí às vezes a gente quer ir mexer com o diabo despreparado, a guerra vem, o que que acontece? A gente vai ser tocado. A gente precisa primeiro estar preparado, como pessoa, como ser humano, como cristão, como servo, para a gente aguentar o baque. O mundo está aí, de mal a pior, é todo dia, é toda hora nos nossos olhos. Então João estava advertindo a igreja, dizendo, olha, ele está vindo, o tempo está se acabando. E sabe o que é uma das vezes que dói no meu coração? Certo tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, um certo crente morreu afastado, desviado. Acho que os irmãos conhecem essa história. Na época ele morreu aqui embaixo. E aí quando os caras chegaram, invadiram aqui a favela,
Ele estava na roda dos escarnecedores. Aí os caras, tudo que de pistola, os caras olharam para os ímpios e disseram: pode ir embora, a gente só quer ele. Aí quando o povo foi embora, o cara deu o primeiro tiro nele. Quando o cara deu o primeiro tiro nele, voou um pedaço do cérebro para fora. Aconteceu a morte e tudo. Aí eu fui lá visitar a família dele, né, que estava em luto, chorando. E lá, irmãos, alguém ainda foi dizer que, né, não, mas está salvo. Como que o cara estava desviado, bêbado e tudo? Não tem como você parar para raciocinar e dizer que está salvo. Aí a gente quer se enganar quando o versículo diz: após a morte segue-se o juízo. Deus deu todas as oportunidades. Isso é para nós também vigiar. Isso é para nós também orar. Isso é para nós também se manter de pé. A Bíblia diz que o dia mau é para todo mundo, irmão. Não é para A, não é para B, é para todo mundo. Agora, como igreja, a gente precisa se despertar. E como é que se desperta? Quando Jesus diz: orando e vigiando. O mundo está aí, igreja. O mundo está aí. Eu digo para você, como ser humano, se eu pudesse, eu não sairia mais nem de casa. Eu me trancaria, eu ia para dentro do mato, alguma coisa. Mas a gente está no mundo, tem que viver e está achando que é do Espírito. Só que o que eu assisto, o que eu vejo, é muitos parando, é muitos desistindo, é muitos com pouca força, é muitos ainda, né, naquele pensamento de: hoje eu vou aqui para a igreja e está tudo bem, e às vezes não está. Não adianta a gente se enganar. Só vai estar quando Jesus mudar a gente por completo. Só vai estar quando a gente estiver na brecha, entendendo que todos os dias nós precisamos dele, que todos os dias a gente carece da bondade, da misericórdia dele. Mas a partir do momento que a gente dá as costas para ele, que a gente vira, né, as costas para a sua obra, a partir do momento que a gente vai esfriando esse relacionamento, quem vai aplaudindo de pé é o diabo, quem vai batendo palma é o diabo, quem vai cantando o hino da vitória é o diabo. Aí o que é que isso acontece? Aí vem as lutas, vem as doenças, vem as brigas, vem as separações, vem uma série de fatores que a gente não imagina, e muitas das vezes são retaliações que o adversário está lá retaliando. A gente precisa tirar o Egito das nossas vidas. A gente precisa matar essa vontade que há em nós. A gente precisa, né, matar esse desejo que o mundo ainda coloca em nós, irmão. A gente hoje foi salvo em Cristo para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Então, está fazendo a coisa certa, continua fazendo a coisa certa. Está fazendo a coisa errada, faça a coisa errada. É hora de se limpar ou é hora de se sujar? É o que ele está dizendo. Porque muitas das vezes está dentro da igreja fazendo a coisa errada, aí quando chega lá, você vai querer culpar Deus? Não, Deus não é culpado de nenhum de nós ficar. Deus não é culpado de nenhum de nós não entrar lá. O culpado vai ser nós mesmos, porque nós somos ensinados, irmão. Nós somos doutrinados. Nós já temos ciência disso. Mas até quando essa batalha vai estar ali? É a mesma coisa de eu dizer para você, irmão, você não vai ter problema. Mentira. Quem está na igreja vai continuar tendo problema, porque o evangelho
ele é feito de problemas. Se você ler a história bíblica, você não vai encontrar os discípulos com vida mansa, irmão. O único homem, o único discípulo que morreu de velhice, de idosa velhice, foi João. Mas o restante dos discípulos tudinho tiveram mortes cruéis. Paulo foi decapitado, Isaías foi arrancado o couro, Tiago morto à espada, Pedro foi morto de cabeça para baixo, Isaías foi serrado ao meio com a serra. Então, para a gente estar aqui hoje, teve um derramamento de sangue. Se for preciso, a geração futura está na presença de Deus, vai ter derramamento de sangue de muitos discípulos. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos escolheu para ir morar no céu e vencer essa batalha espiritual, vencer esse cansaço. O corpo cansa. Quando o corpo cansa, a alma também cansa, porque você não tem um desejo, irmão. É por isso que Deus vai repreendendo a gente. Lógico que eu faço as minhas orações com o Senhor, né? Voltando aqui na repreensão aqui do Senhor, eu faço as minhas orações com o Senhor todos os dias, eu faço, eu oro, mas não era da vontade que Ele queria, porque eu estava orando em pé, né? Ali preocupado em trabalhar, tenho que tomar banho para ir trabalhar, 5 e pouco eu tenho que sair. Não, Jesus, ei, eu quero de joelho. A gente tem que orar de joelho, a gente tem que agradecer de joelho. Antes de eu me levantar pensando que eu tenho que sair 5 e pouco de casa, eu tenho que me levantar, botar o joelho no chão e dizer: obrigado, Deus, por os meus olhos estarem abertos e por estar de pé, te agradecer por esse dia. Então tem coisa que Deus vai repreender a gente, e Deus está dizendo assim: ei filha, tu está em guerra há muito tempo e não sabe. Sai dessa guerra, vence essa guerra espiritual, irmão. Vença essa guerra espiritual. Vence esse som da negligência. Quem pode, jejuma. Quem pode, ora. Quem pode, consagra. Quem pode, irmão, lê a Bíblia. Quem pode, você não se sente preparado para pregar nas ruas, usa o teu celular, irmão. Prega através do celular. Bota no teu status uma pregação, bota no teu status um louvor, bota no teu status a divulgação aqui da igreja, bota no teu status uma divulgação do reino aqui do Senhor. Trabalhe para Ele, mas não, a gente está deixando hoje a tecnologia matar a gente. Celular, internet, Instagram, WhatsApp, a gente faz tudo, nem para trabalhar para o Senhor através do celular, muitos de nós trabalham, irmão. A tecnologia nos matando, roubando a nossa alegria, a nossa intimidade, a nossa busca com o Senhor. Ele estava dizendo: pratica a justiça, seja santo, separado. Irmão, nós não pertencemos mais ao mundo. A Bíblia diz que nós não somos mais do mundo. Agora a gente é de Cristo. Esta é a palavra de ensinamento hoje. De que lado nós queremos estar? Do lado da justiça ou do lado da injustiça? É uma repreensão que João estava trazendo para a igreja do futuro. A igreja do Apocalipse. Ele está dizendo: ei, se despertem. Ele está voltando. Ele está voltando. Jesus está voltando. É por isso, irmão, que eu digo que eu sou esse crítico do Evangelho. Porque eu imagino que se cada um de nós, como igreja, todas essas igrejas espalhadas nesse mundão afora, juntamente com a gente, se a gente tivesse no campo de batalha, pregando, orando, evangelizando, visitando hospital, visitando presídio, entrando nas favelas, né, jejuando pelo nosso país, consagrando, eu tenho certeza que a igreja teria mais força no campo de batalha. Mas não,
nós estamos recuados com as mãos atadas. Por quê? Porque muitas das vezes deu aquela desafogada, a gente está respirando, a gente está comendo nosso feijãozinho com arroz todo dia, a família está com saúde, tem uma lata velha para a gente andar, ou não tem problema, aí a gente relaxa, aí a gente só vai querer buscar Jesus quando o quê? Quando o parafuso é coxado. E o certo é a gente buscar Deus a tempo e a fora de tempo. Em todo tempo devemos buscar o Senhor. Amém? Então, irmãos, esse é o nosso ensinamento hoje, que o Espírito traz para nós. E uma coisa eu digo para você, irmão, no nome de Jesus, esteja leve. Irmão, esse acordo que foi feito entre Israel e Hamas, mediado pelos Estados Unidos, é outra profecia que a gente deve estar atento, porque essa briga ela é antiga entre eles, não é agora que vai se resolver. Por isso que a Bíblia diz que quando falarem de paz, ficai vigilante, porque é uma falsa paz. Então não é uma paz normal, é uma paz anormal, e as coisas estão andando numa velocidade muito rápida, a tecnologia, tudo. Então a gente precisa entender que a gente precisa estar com o fogo aceso nas nossas vidas, com a lamparina acesa. Para quê? Para que nós possamos ouvir o soar da trombeta e subir quando ela tocar. Uma das coisas que muito entristece o meu coração é quando eu vejo isso, quando eu ainda vejo um ser humano, irmão, ele correndo ardentemente atrás das coisas da terra e deixando as coisas do céu em segundo plano. Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda que tudo vai passar. A gente não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, não leva nada. A gente continua atrás, não, eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que trabalhar para aquilo, não, é tempo da gente trabalhar, sobreviver, mas é tempo da gente ser acima de tudo servo, discípulo, servidores do reino do Senhor, servir a Ele em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você vê que tem muita gente aí que fala aqui do Senhor. Olha, eu estava escutando uma pregação de uma missionária, eu acho que é Raquel agora, e ela estava trazendo uma palavra e dizendo: a gente está tão enganado que tem muito crente, irmão, que está profetizando, mas está endemoniado. Aí ela traz um texto base de Saul. Saul, era atormentado pelo espírito imundo, mas ele profetizava. Então, só para você ver o quanto nós estamos sendo atacados espiritualmente. Então não deixe que o sono da negligência lhe tire da presença aqui do Senhor. Se esforce, lute, corra, brigue em oração, diga: Senhor, eu preciso estar de pé na tua presença, eu não vou deixar que nada roube o meu relacionamento com o Senhor, não vou deixar que nada tire o meu foco, de te servir. O meu coração arde e a minha alma anela pela tua presença, Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Amém, meus irmãos? Então, domingo agora será o nosso culto de Santa Ceia. Convido você para estar conosco, no nome de Jesus. Será até feriado, Dia das Crianças, mas a igreja só vai fazer algo para as crianças no dia 25, Dia 25, ali na rua onde eu moro, na Comendador Garcia, tem um espaço. Todas as crianças da igreja estão convidadas, tá bom? Para ter um dia de lazer ali, tem um espaço lá com piscina, tudo. As crianças estarão convidadas no nome de Jesus. E aí, domingo, nosso culto de Santa Ceia. Convido você para convidar uma pessoa, convido você para estar conosco.
convido você para se despertar e estar aqui adorando o Senhor na congregação. Tá bom, irmãos? Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor por essa noite. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo. Irmão, vamos orar por enfermidades, muitas pessoas enfermas. Pastor Moisés agora à noite não veio, mandou mensagem, está altamente gripado, e a gente precisa se preocupar com essas enfermidades, irmãos. Estava vendo uma matéria com o doutor Davi Uipe. Vocês se lembram desse médico? Ele foi o secretário de saúde na época da pandemia em São Paulo, e ele estava dizendo que daqui para frente muita gente vai morrer porque está tendo uma pandemia de uma super bactéria. As bactérias estão se tornando resistentes aos antibióticos que a gente toma. Então, porque as bactérias não estão se avançando e a medicina não consegue alcançar isso. É igual, antigamente você tomava uma injeção, mas não da injeção de doente só, mas era Bezetacil. Hoje você toma, às vezes nem efeito faz, que a bactéria está mais resistente. E ele estava falando nessa matéria sobre isso, a falsa paz, corrupção aí, roubalheira em tudo que é canto, e as pessoas, o aumento da violência tomando de conta dos nossos dias. Então só Jesus para nos guardar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oi? Bem lembrado, irmãos. Sábado a gente tem culto campal ali na casa do irmão Marciano, aqui atrás, como se estivesse no fundo da casa dele. Quem quiser participar conosco ali a partir das 7 horas, no nome de Jesus, vá lá. Às vezes só a tua presença, irmão, já é o bastante para nos ajudar, porque só a tua presença já encoraja o pregador a pregar, só a tua presença já dá ânimo para o irmão louvar, só a tua presença já dá ânimo para o outro entregar um panfleto. Então a sua presença é muito importante, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amado Senhor da glória, quero te agradecer por essa noite, pelo teu povo que aqui chegou, pelo teu povo que aqui está. Aqueles que não puderam vir, Senhor, visita eles, Deus dá graça a eles, dá força, abençoa eles do mesmo jeito e da mesma forma. Papai do céu, põe todos nós de pé e não nos deixa vacilar na caminhada. Senhor amado, assim toma a nossa frente, guardando e livrando de todo mal. Jesus, eu te peço, crendo e confiando na vitória, assim abençoa todo o teu povo no nome de Jesus. Te peço uma sexta-feira repleta de bênção e de paz, assim nos leva em segurança aos nossos lares. Assim como o Senhor nos trouxe, também nos leva, porque o Senhor é quem abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Deus, assim eu te glorifico no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? E a paz do Senhor. Deus, segura só a nossa.